No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Bolsonaro recria Ministério das Comunicações e nomeia para comandá-lo o deputado ligado ao Centrão que é genro do dono do SBT, Silvio Santos. A Assembleia Legislativa do Rio aprova por unanimidade a abertura de processo de impeachment contra governador Wilson Witzel. Medida provisória que autoriza ministro da Educação Abraham Weintraub nomear reitores de universidades provoca inúmeras reações e deve ser devolvida pelo Congresso. Essas e outras notícias nesta sexta-feira, 12 de junho do ano de 2020 do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. A situação do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que já era ruim, se complicou de vez depois de a Assembleia Legislativa aprovar de maneira simbólica, por unanimidade, a abertura de um processo de impeachment contra ele. Nem mesmo os 4 deputados do seu partido, o PSC, estiveram ao lado do mandatário. O governador alega que orientou os parlamentares a votarem em favor do início do procedimento investigatório. O presidente da Alerj, André Siciliano, do PT, destacou que já havia 14 pedidos de afastamento contra Witzel por sua suposta participação nas fraudes em compras para a área da saúde em meio ao estado de emergência provocado pela pandemia do novo coronavírus. As bancadas terão até 48 horas para indicarem representantes que irão compor a comissão especial, que, depois de formada, terá mais 48 horas para eleger um relator e um presidente. Antes disso, o governador será notificado para que apresente sua defesa em até 10 sessões. Fato é que, sem base no legislativo e absolutamente fragilizado, Witzel terá de fazer uma ampla distribuição de cargos no Executivo Estadual caso queira se livrar da cassação. O curioso e simbólico em toda essa história é que o governador, que ascendeu nas eleições de 2018 de maneira meteórica via redes digitais, tem o início de sua queda configurado através de uma sessão virtual do parlamento. Sinais da, entre aspas, nova política de joelhos aos barões da institucionalidade. Também no Rio de Janeiro, foi preso preventivamente um bombeiro acusado de ocultar as armas usadas nas execuções da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes. O sargento Maxwell Simões Correia seria o braço direito do ex-policial Rony Lessa, um dos autores do crime, segundo a Polícia Civil. O que surpreende é que o bombeiro foi detido em sua casa, localizada em um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, bairro nobre da zona oeste do Rio, o que não condiz com os ganhos de um sargento. Ele seria dono de um patrimônio milionário, que inclui carros importados e um apartamento de frente para a praia da Barra da Tijuca. Maxwell alegou que trabalha com compra e venda de carros de luxo, tal qual afirmou Fabrício Queiroz, lembram dele? Aquele ex-assessor desaparecido de Flávio Bolsonaro no gabinete da Alerj e acusado de participar do escândalo das rachadinhas. Parece que esse pessoal gosta de comercializar automóveis. Coincidência, não é mesmo? Já em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro segue aprofundando o balcão de negócios com os parlamentares do chamado Centrão. Dessa vez, ele recriou o Ministério das Comunicações e o entregou para o deputado Fábio Faria, do PSD do Rio Grande do Norte. Além de representar o baixo clero, o parlamentar é bem visto pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, figura-chave na aceitação de um processo de impeachment contra o ex-capitão do Exército.
É importante lembrar também que Fábio Faria é casado com Patrícia Bravanel, filha do apresentador, empresário e dono do SBT Silvio Santos, figura deplorável e alinhadíssima aos ideais bolsonaristas. Em suma, Bolsonaro entrega toda a verba disponível para a publicidade do governo no país para o genro do proprietário de uma emissora de TV que apoia a gestão com unhas e dentes. É um verdadeiro escândalo. Outro escândalo foi aquela medida provisória editada pelo Bolsonaro que deu ao ministro da Educação, Abraham Weintraub, o poder de escolher reitores temporários para universidades e institutos federais. A iniciativa é inconstitucional, fere o preceito de independência das instituições na escolha dos reitores, que é feita por professores e alunos através de uma lista tríplice. Diversas entidades se posicionaram contrárias à MP, que deve ser devolvida pelo Congresso ao chefe do Executivo. O país dos absurdos, de um presidente genocida que relativiza os mais de 40 mil mortos pela Covid-19, segue em sua trajetória rumo a um abismo sem fundo. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Fique em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário. A vida vale mais que os lucros. Uma campanha do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o diplomata e ex-ministro dos governos Itamar Franco, Lula e Dilma Rousseff, Celso Amorim. Celso Amorim, bom dia. Bom dia, bom dia. Celso, muito obrigado por novamente conversar conosco aqui no Faixa Livre. Celso, o Brasil vem atravessando certamente o momento mais difícil de sua história pós-redemocratização. As ameaças autoritárias de um presidente da República se somam ao negacionismo dessa mesma figura, a maior crise de saúde da história, levando milhares de brasileiros à morte, seja pela doença, seja pela falta de recursos para manter um nível de subsistência mínimo. Além disso, temos agora essa tentativa de se esconder o número real de óbitos pela Covid-19 para minimizar o tamanho do problema. Eu gostaria primeiro da sua avaliação, Celso, para essa situação complicada que o país atravessa. Bem, eu não sou sanitarista, mas é como diziam antigamente um grupo lá nos Estados Unidos, que você não precisa saber, não precisa ser meteorologista para saber para onde sopra o vento, né? Quer dizer, nós estamos aqui numa situação
trágica. Seria difícil de qualquer maneira, porque o coronavírus atingiu muitos países de várias formas, mas nós aqui multiplicamos, potencializamos o problema da pandemia com uma péssima administração, se é que há, pode falar de administração, uma negação constante. Até o presidente dos Estados Unidos, o presidente Trump, que é o grande inspirador aqui do presidente Bolsonaro, ele em determinado momento mudou de rumo. Então, e aqui não. Hoje o Brasil é visto como uma ameaça até pelos Estados Unidos, que teve essa visão também negacionista. Então é uma tragédia. E como o Brasil tem muito mais pobre, tem muito mais gente vivendo em condições em que é difícil mesmo o isolamento, porque não sendo feito naqueles momentos iniciais, ou até meados de abril, uma coisa assim, um isolamento para valer, eu vou dizer francamente, nós perdemos essa batalha. É claro que ela pode se agravar, dependendo do que acontecer. Mas nós perdemos, saiu do controle, e essa questão de esconder os números é uma tristeza, né? A gente já viu isso no clima, mas parece que é, digamos, um padrão desse governo. Quando existe algum dado, alguma coisa desagradável, omita-se o dado. É uma desmoralizante, e todos acompanham. Eu ontem estava abrindo a BBC, por acaso, você estava querendo ver, por outras razões, queria ver coisas que estão se passando no Reino Unido, está lá, entre as primeiras matérias, uma decisão do Alexandre de Moraes, boa, né, obrigando a revelar os dados. Mas, gente, é uma tristeza que o país esteja nessa situação, é como você disse, o pior são as mortes, óbvio, né, que as pessoas estão passando, sobretudo pessoas mais pobres, negras, né, depois no Brasil não tem racismo, mas está lá, mas na hora de morrer, estão lá eles morrendo, né? Então, isso é o pior. Mas também afeta, digamos, a percepção que se tem do Brasil no exterior de uma maneira trágica. E, desculpe só introduzir, eu li hoje, já de manhã, não fui nem examinar direito, e aí eu não sei se é um projeto de lei, não sei exatamente, decreto legislativo, não sei o que é. Não pude ver muito bem. Me parece que é uma ação do Congresso, de alguém no Congresso, suponho que encomendada para o Brasil sair do OMS, renegar as dívidas. É uma tristeza, olha, uma vergonha sem tamanho. Essa estratégia, Celso, de dificultar o trabalho da imprensa no acesso aos dados verdadeiros sobre a pandemia já foi utilizada na época dos governos militares, com uma diferença básica. Nem no período da ditadura o Ministério da Saúde foi chefiado por um general. Sempre foram escalados ministros que tinham conhecimento técnico na área da saúde. Parece que o bolsonarismo extrapola até os limites do autoritarismo. Eu acho, sinceramente. Claro que no autoritarismo, na ditadura, nós tivemos tortura, né? Acho que não chegamos ainda a tortura sistemática, né? Que era escondida. Mas, de fato, nas atitudes, há digamos assim, quase que uma coisa sádica, né? De mostrar que é assim e é assim mesmo. Eu vejo isso na educação, na política interna, no meio ambiente e na saúde. Então é uma vergonha absoluta. Eu fico com muita pena também, para falar dela. Não é pena não é a palavra certa, mas eu fico assim, entristecido de dizer, porque eu fui ministro da defesa, eu me dei muito bem eu, pelo menos, não sei se eles se deram bem comigo, mas eu me dei bem com eles, e muitos deles eu sei que se deram bem comigo, porque com a chefia, os comandos militares, gente, eu acho que eles vão sair muito marcados desse episódio. Até pior, de certa maneira, porque na realidade no governo militar, como a tortura, pelo menos a tortura sistemática, que era a pior, o assassinato, a tortura terminou lá para meados do governo Gás, a coisa foi uma transição. Agora não, quando vier um governo verdadeiramente democrático, que eu não sei como será, mas enfim, governo, porque não basta ser eleito para ser democrático, você tem que seguir as leis, seguir os preceitos constitucionais, e não é só a letra estrita da lei para evitar aqui ou ali umas pessoas que fazem para sonegar imposto de renda, sei lá o quê. É o espírito das leis. E isso nós não temos seguido, nem o espírito da Constituição. É muito triste. E eu vejo as Forças Armadas, embora acho que você possa fazer uma distinção entre os militares no governo e as Forças Armadas, o número de militares no governo, e mesmo em cargos como esse, não tem cabimento. É muito triste. Eu fui presidente em Brasília, do governo Figueiredo. Fiquei 3 anos lá, nunca permiti que houvesse nenhum tipo de censura, nunca permiti. É verdade que acabei caindo por causa de um filme que era Pra Frente Brasil, do Roberto País, e tratava do tema da tortura. Mas enquanto eu fiquei lá, jamais houve. Nunca ninguém veio me dizer, olha, não pode fazer filme sobre isso. Não teve.
né? E nós fomos jogando e ganhamos prêmios internacionais, quando eles não usam black tie, eles falavam da greve, de greves, na mesma época, mais ou menos, que o Lula estava sendo preso. Então era um momento de... Havia contradições. Hoje em dia, no governo, não havia contradição. É tudo numa mesma linha, como foi demonstrado naquela reunião ministerial, fatídica reunião ministerial. Em todo esse cenário de ameaça à democracia, Celso, quem vem exercendo um papel de destaque são os militares. Aquela ala de generais do Palácio do Planalto, pelo menos, vem atuando alinhadíssima ao ideal bolsonarista, com destaque para o Augusto Heleno e para o vice-presidente Hamilton Mourão, que não tem o menor constrangimento em publicar declarações intimidatórias às instituições, em especial ao Supremo Tribunal Federal. Esses oficiais que estão na cúpula do Executivo representam a maioria das Forças Armadas, Celso? Eles de fato são uma ameaça para a democracia do país? Eu acho que não, viu? Eu não vou dizer que não haja, que eles não tenham relações, que tenham alguma influência, mas eu acho que não. Eu acho que os comandos militares, os altos comandos, têm uma visão diferente. Com raríssimas, não estou dizendo raríssimas exceções atuais, mas com raríssimas exceções ao longo da história, eles sempre procuram preservar as instituições. Nós temos visto declarações de alguns generais da reserva, mas que são generais com grande prestígio na força, sobretudo no caso do Exército, mas também da Aeronáutica e outros, mas para ficar no Exército, em que é reiterado que as Forças Armadas são instituições do Estado e não do governo, e que as Forças Armadas, que toda essa conversa sobre as Forças Armadas agirem sob o artigo 142 de forma anticonstitucional não é aceito. Então eu acho que há uma diferença. Mas eu concordo com você, acaba criando uma percepção de um mesmo, todo mundo veio da mesma, todo mundo é farinha do mesmo saco, e que isso então vai ser inclusive muito ruim a médio prazo para as próprias Forças Armadas. Agora, honestamente, não creio que elas participem de qualquer tipo de golpe. Mas, enfim, o governo que a gente tem vai levando, assim, na base da agitação, recua quando chega num ponto quase extremo, dá uma recuada, né? Mas continua fazendo coisas, como essa que eu mencionei agora da Organização Mundial de Saúde, como outras que têm ocorrido agora na educação, vai poder nomear os reitores, mas em todos os campos. Gente, olha, saudades, não posso dizer o que eu vou dizer, o que eu não vou dizer não, mas se comparar, olha, veja bem, eu tive um cargo no governo, né, em Brasil, no governo Figueiredo. Se eu olhasse em volta e comparasse os ministros daquela época com os ministros atuais, todos eram melhores. Compara o Guerreiro com o atual cara lá das relações exteriores. Vai comparar o Eduardo Portela com o ministro da Educação atual. Por aí vamos. Vai comparar o Petrônio Portela com o ministro da Justiça, cujo nome eu não consegui nem fixar. É complicado, ministro, porque não é só autoritarismo, nós temos uma ignorância tremenda desse pessoal que está no governo. Absoluta, nessa parte. Você não é que nesse serviço indispensável você ser médico, você poderia até ter outra profissão, mas esse general que está lá tem zero de experiência. E aparentemente também não tem muita espinha dorsal, porque aceita uma coisa dessa, de escolher os dados. Isso não pode, você não precisa ser médico para entender que não pode fazer isso. Nós tivemos ministro da Saúde, Serra mesmo, foi de outro governo, eu estou falando, você sabe que eu sou ministro Lula. Eu trabalhei com Serra para defender a possibilidade de termos quebra de patentes para produzir medicamento genérico, na época era AIDS, que era ameaça maior, etc. Mas é um ministro, foi um bom ministro da Saúde, não pode ter lá outras diferenças, mas foi um bom ministro da Saúde, então não é só é porque são pessoas que não estão preparadas, e você tem que ter humildade. Quando te oferece um cargo para o qual, evidentemente, você não tem preparo, não pode ser. Você acha, Celso, que o Tribunal Superior Eleitoral terá coragem de caçar a chapa Bolsonaro-Mourão nesses julgamentos que virão pela frente, motivados por possíveis fraudes e beneficiação indevida por ataques online? Provas é o que não faltam, né, Celso? Olha, não vou fazer uma previsão nem um julgamento sobre isso, porque também não vou usar a palavra coragem, que você usou, porque eu acho que aí entram vários tipos de julgamentos. Eu espero que o TSE, que foi tão rigoroso e absurdamente rigoroso e errado,
no caso do Lula, possa agora, de certa maneira, se redimir agindo da maneira que for correta. Eu não vou dizer qual, porque eu não tenho acesso à prova diretamente, eu sei que a imprensa divulga. Mas, enfim, vamos ver. Não tenho medo de falar, mas espero que ele possa agir de maneira correta. Diante de todo esse quadro, Celso, como você acredita que o mundo enxerga o Brasil atualmente? Quais prejuízos esse caos na administração pública federal e essas constantes ameaças antidemocráticas nos causam? Olha, o que eu tenho dito aqui, eu posso até estar errado, não sei, porque eu já errei muitas vezes. Eu digo assim, eu não sei se o presidente Bolsonaro vai continuar no governo ou não, o que vai acontecer, eu não sei. Eu não quero fazer previsão, essas coisas também dependem do Centrão, dependem de outros fatores, enfim, não sei. Agora, o que eu acho é que quando houver um mínimo de normalidade no mundo, nós não chegamos lá ainda, está todo mundo ainda está apavorado com o Covid, não eu quando converso, de vez em quando converso com alguém no exterior, está todo mundo aí em isolamento, quase todo mundo começa a ver uma saidinha assim na Europa, mas ninguém trabalhando no escritório, nada disso. Quando o mundo começar a se normalizar, começar a pensar, digamos, na economia, eu acho que o bolsonarismo não resiste, sabe? Porque eu acho que o Bolsonaro pode ficar, não sei, mas o bolsonarismo, como ele é praticado hoje, não dá. Como é que pode? O país vai se isolar de uma maneira brutal. Eu não defendo, por exemplo, o acordo Mercosul-União Europeia. Eu não concordo com ele, com o que foi efetivamente negociado. Mas o próprio governo, mas eu defendo sim boas relações com a União Europeia. E mesmo que o parlamento holandês, há 2 ou 3 dias atrás, já disse que não aprova o acordo da Mercosul União Europeia. Então, eu não estou preocupado com esse aspecto, mas o que isso significa em matéria de isolamento no Brasil, né? Em função do coronavírus, em função do clima, a mesma coisa já tinha ocorrido no parlamento austríaco, enfim, isso, e em vários países europeus continua havendo a mesma percepção. Da mesma forma, nos Estados Unidos, que é onde está lá, onde o Bolsonaro colocou todas as fichas dele, é verdade que ele colocou as fichas no Trump, mas também denota, além de tudo, uma falta total de visão, ou, digamos, privilegiamento ao interesse dele, do grupo dele, em relação ao interesse do país, né? Mesmo o interesse do país, como ele o consegue. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, também faz uns 3, 4, 5 dias, os membros democratas, que são a maioria da Comissão de Orçamento da Câmara, disseram que não passa de jeito nenhum tipo de acordo comercial com o Brasil. Também não quero que faça acordo comercial com os Estados Unidos, mas eu estou ilustrando como é que essas coisas, como o Brasil está sendo visto e como isso vai redundar em isolamento crescente do Brasil. Não vou nem falar da China, que é o nosso maior parceiro comercial, com quem a gente tem uma parceria estratégica. E no papel, porque eu participei da assinatura disso quando era ministro do Itamar Franco, mas que na realidade remonta ao governo Sarney, quando fizeram lá um acordo, fizemos, eu trabalhei nessa época no Ministério de Ciência e Tecnologia, fizemos um acordo espacial do satélite com a China. Então, nós estamos hostilizando todo mundo, hostilizando nossos vizinhos, né? Até os vizinhos que são mais de direita estão preocupados com o Brasil. Há uma semana ou 2 atrás, houve o presidente da Colômbia, o Duque, ele fez uma reunião, supõe que tenha sido virtual, né? Com o Uruguai, com o presidente do Uruguai, Lacalle Pou, e com o presidente do Chile, Vieira. Convidou o Bolsonaro? Não, claro que não, porque isso até já deixa mal. E o próprio Trump já está procurando ter um afastamento em relação ao Bolsonaro. Então, eu acho que, só para você me perguntou sobre essa questão da percepção que tem no Brasil, eu acho que é a pior possível, e o Brasil vai sofrer muito com isso, em termos comerciais, em termos de cooperação tecnológica, em termos de investimento. Não estou dizendo que os países vão abandonar de todo o Brasil, porque o Brasil é muito grande, né? E as pessoas têm interesse econômico. Você vai lá e oferece lá um campo de petróleo muito barato, é possível que alguns peguem, né? Mas vai ter muita dificuldade e vai ter que se vender barato. Infelizmente. Já está se vendendo barato, vai se vender mais barato. Celso, quem reclamou do Bolsonaro e parece que recebeu um afago do governo foi aquele suposto ideólogo Olavo de Carvalho.
O guru do presidente o criticou demais em um vídeo que circulou nas redes no último fim de semana, disse que não era seu amigo, sugeriu que o ex-capitão do Exército enfiasse uma condecoração que seria concedida a ele em um lugar pouco convencional, digamos assim, e disse que se Bolsonaro não o ajudasse, derrubaria o governo. Prontamente, o ex-capitão do Exército cedeu aos apelos de Olavo, nomeando ao cargo de chefe da Assessoria Especial de Assuntos Internacionais da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência, o olavista Felipe Martins. Além disso, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, cogita contratar Gerald Brandt, um executivo do mercado financeiro americano próximo do estrategista Steve Bannon, para prestar assessoria ao Itamaraty. Eu gostaria, Celso, que você comentasse essa possível chegada desses personagens ao governo federal e a relação entre o Jair Bolsonaro e o Olavo de Carvalho. Esse Olavo de Carvalho, eu não vou mencionar, nunca li nada dele. Por acaso esse vídeo circulou, tanto que esse eu vi. Acho que foi a primeira vez que eu vi um vídeo dele. É uma coisa impressionante. Eu me lembro sempre, eu não vou recitar todo, mas quem quiser consulta. Eu li, uma das primeiras leituras que eu fiz quando eu era jovem, assim, de filosofia, foi o dicionário, o pequeno dicionário filosófico do Voltaire. E na edição que eu li, brasileira, provavelmente resumida, dizia, o primeiro verbete era amizade. Então, ele dizia assim, só os virtuosos têm amigos. Aí ele ia falando as outras coisas, não sei que os outros têm cúmplices, os outros têm não sei o quê. Eu me lembrei disso. Né? Quer dizer, não tem amigos, porque esse tipo de pessoa não tem amigos, né? Pode ter interesses, independência, e por isso essas atitudes que você diz conciliatórias com relação, por exemplo, à assessoria também. Bom, aí noticiou-se, não sei se é verdade ou não, de que estava tentando novamente montar uma vaquinha para mandar dinheiro para o guru, etc. Não sei. Eu não sei se o guru pensava que ele queria ser ele, embaixador em Washington, sei lá o que ele queria, não sei. Mas, enfim, eu acho que o interesse dele é financeiro, exclusivamente, pelo que se deduz do próprio vídeo. Mas, deixando esse aspecto do lado, essa outra história de nomear esse Brandt, né? Eu esqueci o nome dele. Gerald Brandt. Esse executivo do mercado financeiro norte-americano, é um escândalo. Olha, eu vou dizer francamente, como ele, eu tive relação, eu entrei para o Itamaraty em 63. Fiz exame em 62, 63 estava no Rio Branco. Nunca houve nada parecido. Você falou do governo militar, nunca houve nada. Nada que se assemelhasse. Isso é um estupro do Itamaraty. Desculpe a palavra assim, mas é forte e também me desculpe até as mulheres eu fazer essa comparação, porque na realidade mas é uma coisa absurda. É um estupro. Então é uma violência sem tamanho a uma instituição. Né? Nem na época da maior influência norte-americana no Brasil, que eu acho que foi na época do governo Castelo Branco, tinha o conselheiro militar aqui que transitava muito, tinha relação com todo mundo, que tinha sido colega do Castelo Branco na guerra e tal, mas nunca foi nomeado para um cargo, e muito menos um cargo no órgão que digamos assim, o primeiro anteparo de defesa da soberania nacional, né? E o fato até dele ser, ele provavelmente é binacional, porque o pai é brasileiro e a mãe é americana, mas isso é irrelevante, ele está lá, ele é amigo do Silvano, né? A cultura dele é norte-americana e da extrema-direita norte-americana. Então você ter a extrema-direita norte-americana sem nenhuma mediação instalada dentro do Itamaraty, violando as normas e as tradições do Itamaraty, é um escândalo sem tamanho. Então, eu te digo, olha, eu já não dá nem vontade de me ler. Às vezes, eu sei que ler, né? Mas porque, às vezes, porque são coisas, isso aí foi noticiado no valor. Então, não é ninguém querendo difamar, nem nada profissional, nem do Estado. Então, não tem preocupação, já é uma palavra pequena para definir, é um pouco de revolta, nojo, sabe? Nojo. Essa atitude em relação à Organização Mundial de Saúde é nojo. Os Estados Unidos sempre teve uma atitude assim ambivalente em relação aos órgãos multilaterais. Os governos, mesmo os governos democratas, sabe, ficavam sempre dizendo que eles pagam muito, querem pagar menos, sempre teve. No caso do Brasil, gente, o Brasil é beneficiário da cooperação com a OMS. Eu fui embaixador, fui ministro, fui presidente da Unicide, que é uma organização voltada também para a saúde, uma organização internacional pequena, mas enfim,
orçamento, sei lá, 300 milhões de dólares, uma coisa assim, mas importante, que é para facilitar o acesso a medicamentos, como contornar problemas do paciente, outros aspectos, etc. Então, tem um contato próximo com a Organização Mundial de Saúde. O Brasil precisa da Organização Mundial de Saúde até para validar suas patentes internacionalmente, não só as patentes, suas pesquisas internacionalmente, para ter cooperação em terrenos importantes, né, para que as suas próprias, por exemplo, uma coisa muito importante é que os seus próprios critérios em matéria de saúde possam ser aceitos internacionalmente. É mais importante que patente, para falar a verdade. Então, e o Brasil sai, gente, é uma coisa assim, que não tem cabimento. Só falta sair da ONU, não vou nem falar alto, porque senão é capaz de querer sair também. Né? Eu sempre digo que essa atitude contra o multilateralismo, vamos lembrar, o Trump está sentado em cima de, sei lá, 4 mil ogivas nucleares, perto de 1.500, 1.600 em estado de serem prontamente utilizadas. Né? Cadê? O que nós temos para poder... Qual é a capacidade fenomenal de trabalhar sozinho nessa área? Não temos. Nós precisamos da cooperação internacional. E por onde que vem a cooperação internacional? Pelo OMS, ou reconhecida pelo OMS. Os organismos internacionais, às vezes, servem até para facilitar a cooperação bilateral entre países, para a gente ter certeza de que ela está sendo feita direito. É muito triste, sem tamanho. Sabe, o Brasil, nós tivemos um diretor-geral da OMS por 10 anos, um segundo, né? O Brasil tem hoje o subsecretário, a vice-diretora-geral, não é a segunda, mas é a terceira ou quarta pessoa na OMS. Enfim, tudo isso muito lamentável, sem palavras. Agora, Celso, se no cenário nacional a coisa anda estranha, lá fora o panorama não é muito diferente. As animosidades na relação entre Estados Unidos e China se ampliam, agora por conta dessa pandemia do coronavírus. O presidente Donald Trump acusa os chineses de agirem de maneira deliberada para a proliferação da Covid-19 e com interesses comerciais. Veja só o absurdo. Além disso, o líder estadunidense retirou o país da Organização Mundial da Saúde, pois, segundo ele, a OMS atua em conluio com os asiáticos. O Brasil, por sua vez, apesar das críticas que Trump fez à maneira do país lidar com a pandemia, segue ao lado dos Estados Unidos. Parece que esse alinhamento ideológico e de subalternidade do Bolsonaro ao Trump não encontra limites e passa por cima de qualquer tipo de constrangimento. Sim. Não é um alinhamento ideológico, é uma total submissão. Os detalhes eu nem vou entrar, porque estaria entrando numa psicanálise lamentável, então não dá para comentar. Mas deixa eu te falar o seguinte, o Trump, ele tem que cuidar agora, lá do problema que ele está tendo, muito grave, muito sério, além do coronavírus, com os protestos e as revoltas dos negros nos Estados Unidos, os afrodescendentes, e aí, mais um aspecto que confirma um pouco o que você está dizendo, vazou o relatório, uma análise que o Telegrama que é feito no Itamaraty, do embaixador em Washington, uma pessoa também, funcionário, era semi-desconhecido antes de se tornar embaixador em Washington. O relatório dele, em que ele diz que não, que a violência são casos episódicos, que são interesses extremistas que fazem pensar que existe um grande protesto. Gente, é muito inacreditável. Nem a Fox News reproduziria o que o embaixador do Brasil ontem está dizendo. Então, essa submissão é total, não tem limites, como você disse, porque leva pontapé, né, levou pontapé para o negócio dos voos, levou pontapé para as declarações do Trump, dizendo que o Brasil, os Estados Unidos, se tivesse feito com o Brasil, estaria muito mal, né, já está mal, mas estaria muito pior. Enfim, e ainda assim, e veja só, nós estamos falando no campo assim, bilateral, no campo dos afagos, dos aforos, mas veja bem, no campo estratégico global, algo muito importante. O Trump, que tem todos os defeitos, mas não é burro, ele percebeu que para lidar com o problema da economia, como o Bush tinha percebido, para lidar com o problema da economia, o antigo G7 não funciona mais. O que o Bush fez na época, depois da crise do Lehman Brothers? Chamou o G20, o Lula foi um dos primeiros a ser consultado, eu estava ali com o Lula quando esse telefonema, por exemplo, quando esse telefonema foi dado, assisti,
e fez o G20, com 3 países aqui latino-americanos, etc. O que o Trump está propondo para fazer uma reunião de um G7 mais 4? O G7 mais 4 incluiria quem? Incluiria 3 países do BRICS, Rússia, China e Índia, e Austrália, no lugar do Brasil e África do Sul, Austrália. Então, é um escândalo, quer dizer, você é tratado como lixo, né? É um lixo, quer dizer, você olha, vai lá, esse aqui vem aqui lamber meu pé de qualquer maneira, minha bota, então eu não preciso fazer nada por ele. Eu não sei se depois vai mudar, pode ser até que mude, mas o simples fato de ter sido cogitado, noticiado, que você vai fazer, é um absurdo sobre qualquer aspecto. Você veja bem, o Brasil, eu tinha ouvido participando de uma live, aí, como se diz hoje em dia, com o economista Paulo Nogueira Batista Júnior, ele lembrou uma fato interessante. Se você pegar, digamos assim, os 10 maiores países, seja em economia, população, de PIB, população, o território, só 5 países estão nos 3. O Brasil é um deles. E ele despreza. Então, quer dizer, mesmo do ponto de vista, é preciso você ser, sabe, é preciso você estar muito desprestigiado. Você precisa fazer força para você esconder a importância do Brasil, mas nós estamos conseguindo. Celso, você recentemente escreveu um artigo em parceria com o ex-presidente Lula, que foi publicado pela Internacional Progressista, onde abordam a questão da quebra da atual ordem mundial por conta das constantes crises que afetam as sociedades e falam sobre a necessidade da construção de novas alianças, sob o risco de uma nova era de guerra todos contra todos. Um dos trechos desse artigo me chamou a atenção e diz o seguinte, abre aspas, tais alianças, construídas com geometria variável, permitiriam uma refundação da ordem multilateral sobre princípios do verdadeiro multilateralismo, segundo os quais a cooperação internacional possa florescer de fato. Nesse cenário, China, Estados Unidos e Rússia podem ser convencidos de que o diálogo e a cooperação são mais benéficos que a guerra, fria ou não. Isso somente acontecerá, no entanto, conforme países individuais, especialmente aqueles que estejam em condições de exercer uma liderança natural não hegemônica, encontrem formas de democratizar seus próprios sistemas políticos, tornando-se mais capazes de responder às necessidades de seus povos, especialmente de seus setores mais vulneráveis. Justiça social e governo democrático deverão caminhar de mãos dadas, fecha aspas. Pela sua análise do ex-presidente Lula, Celso, me parece que o Brasil estaria longe de assumir esse tipo de protagonismo. Nós estamos completamente na contramão dessa análise. Olha, nós podemos estar longe e podemos estar a 1 minuto. Né? Você mencionou aí o TSE, não sei o que ele vai decidir. Então, nós estamos realmente muito longe, mas podemos estar também muito perto, dependendo dos rumos que eles tomar. E se não for agora, também pode ser daqui a 2 anos. 2 anos em termos da nossa vida pessoal e da política interna, né, quando você pensa no que vai acontecer, parece um tempo longuíssimo. Mas em termos da ordem internacional, não é nada. Não é nada. Muito pouco. A ordem internacional estará ainda menos preparada. As pessoas estarão, veja bem, nós temos agora em 2020, 2021, você supondo que, digamos, haja uma retomada realmente e a pandemia seja controlada, você vai estar começando a ter conversas, discussões sobre o que precisa reformar, o que precisa mudar, que países devem participar de que órgãos, etc. E em 2022 a gente já terá talvez uma situação diferente, se algo não ocorrer antes. Eu tenho confiança e esperança, porque senão não dá nem para viver, né? Confiança e esperança de que o Brasil vai se reencontrar. Eu vejo muitas comparações, por exemplo, que ocorrem no Brasil com a Alemanha do Hitler, e eu mesmo fiz. Né? E em alguns aspectos parece, né? Aliás, não precisaria a gente dizer que parece, basta o ex-secretário de Cultura chegar lá e citar o Goebbels, né? Basta também os próprios, o presidente, o general Heleno, não é Hitler, mas de qualquer maneira tem um parentesco, citar o lema do integralismo, enfim. Mas eu acho que há uma diferença, eu acho que o Brasil, diferentemente do povo alemão, que tinha acabado de sair de uma guerra, estava traumatizado, que poderia procurar outras soluções, eu não vejo isso. Acho que o Brasil não dá para enganar, não dá para levar um engodo ao povo brasileiro durante... Na própria Alemanha foi difícil, em parte a guerra tem a ver com isso, né? Porque aquela correr, como eles chamam em francês, não, fuite en avant, ele sai fugindo para frente assim, o tempo todo,
e que redundou na guerra e deu no que deu, a tragédia que deu. Mas os judeus sofreram barbaramente, tudo isso que a gente conhece. Aqui eu não vejo que isso possa acontecer. Então eu vejo que essa agitação que tem características que lembram realmente o fascismo e o nazismo, mas eu acho que ela vai em algum momento se esgotar. Ela vai perder força, vai perder energia, porque as pessoas estão vendo, né? Vendo os amigos morrendo, vendo o desemprego crescendo. Né? E no primeiro momento há até uma certa confusão, porque algumas pessoas atribuem ajuda emergencial ao Bolsonaro, que elas recebem através de órgãos de governo, não atribuem. Mas eu acho que um bom trabalho de esclarecimento, é muito importante que os nossos parlamentares também façam isso, que também continuem promovendo, não só o debate político, obviamente é importante, mas tem que continuar promovendo o imposto sobre as fortunas, né, a defesa das leis trabalhistas, naquilo que for possível ainda defender. Né, isso aí vai passar para o povo, vai acabar passando mais e mais, e eu acho que, digamos, essa energia aí perversa vai acabar se revelando um pouco fácil. Por falar no ex-presidente Lula, Celso, ele tem se colocado um pouco afastado das demais forças que se dizem progressistas no atual momento. Mas mais do que isso, ele não tem participado sequer daqueles manifestos pró-democracia assinados por figuras de um amplo espectro ideológico, que vão desde o Fernando Haddad até o Luciano Huck, por exemplo. O ex-presidente alegou que não se coloca ao lado de personagens que ajudaram a levar o país ao atual estado de crise depois de terem apoiado o impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff e sua própria condenação à prisão. Alguns deles liberais de carteirinha que usariam essa comoção coletiva para avançarem no seu projeto de destruição do Estado Nacional. Como é que você analisa essa postura de isolamento do ex-presidente Lula, Celso? Não seria a hora de se unir forças, independente da coloração partidária, contra esse inimigo real, que é a ameaça de uma nova ditadura? Olha, em primeiro lugar, isolar o presidente Lula é muito difícil, né? Isso me lembra sempre aquela coisa do Times de Londres, né, que achava que a Inglaterra era o centro do mundo, que um dia disse que estava com nevoeiro no Canal da Mancha e o continente estava isolado. O presidente Lula é a única grande liderança política que resta no Brasil. No extremo oposto, né? Você tem o Bolsonaro na extrema-direita. O Lula não é extrema-esquerda, mas é uma esquerda, um progressista autêntico. E tem uma comunicação direta com o povo, e, portanto, é muito difícil isolá-lo. Eu acho que há um esforço nesse sentido. Eu não posso fazer um julgamento sobre as decisões do Lula. Eu assinei esse manifesto que você está se referindo, porque é contra razões que você vê depois, é contra o fascismo. Eu vi as pessoas que tinham assinado cobrir um espectro relativamente amplo. Agora, se você me perguntar, você assinaria isso se fosse um programa de governo? Não assinaria, porque eu acho que ele tem, obviamente, um viés a favor do centro liberal. Por exemplo, ele fala em responsabilidade na economia e não fala nos direitos do trabalhador, não fala sequer em justiça social. Ele usa a palavra justiça, mas não usa a palavra justiça social, justiça associada à ideia de justiça social, que ele pode ter justiça no sentido, sei lá o quê, né? Não sei, enfim. Esses conceitos são muito facilmente manejáveis. Então eu vejo essa questão. Eu acho que o Lula, que é não só um grande líder nacional, mas é também o fundador do Partido dos Trabalhadores, ele não se sentiu representado, né? E as razões que ele alegou, não sei, eu não vou me meter nisso, quem sou eu para questionar o que o presidente Lula fala, que eu acho que agora vejo também que no caso dele, além do lado político, há um lado humano que você tem que respeitar. Ele foi preso injustamente. A mulher dele foi acusada das coisas mais absurdas, de ter uma conta bilionária, né? Tudo isso e as pessoas caladas, deixando isso acontecer, né? Inclusive os ex-amigos, ex-companheiros de luta pela democracia. Então eu entendo, sabe? Eu, como não fui preso, como não tive as acusações, eu assino. Eu vejo lá, é contra o fascismo, eu também sou contra o fascismo. Omite certos pontos, omite, mas vamos deixar isso para depois. É meu raciocínio, embora eu preferisse que fosse de outra forma. Mas eu compreendo perfeitamente que o presidente Lula tem essa visão. Uma outra situação envolvendo o ex-presidente que me chamou a atenção, Celso, diz respeito a duas declarações que ele deu em uma dessas lives recentes.
Primeiro, ele disse que é o nome mais palatável do Partido dos Trabalhadores, em referência a uma próxima disputa presidencial. Depois, ele reafirmou que não tem autocrítica para fazer. Eu te confesso, Celso, que essas declarações me soaram com um certo grau de arrogância. O PT tem ótimos quadros, o Lula conta atualmente com uma rejeição muito grande de boa parte da população e talvez parte dessa rejeição se dê justamente por essa ausência de autocrítica dele, de reconhecer os erros que foram cometidos no passado. É muito evidente que houve uma perseguição política ao ex-presidente, mas também há de se admitir as falhas. Você não acha que a redução dessa rejeição ao Lula não passa por uma postura mais humilde, de reconhecimento dos erros cometidos pelo partido no passado recente? Olha, claro que todo mundo comete erros, né? O partido cometeu também. Eu acho que estruturalmente alguns dos erros cometidos têm a ver com o próprio sistema político eleitoral no Brasil. O sistema político eleitoral no Brasil é um sistema que induz ao uso do dinheiro, ao uso irregular do dinheiro. As eleições são sabidamente muito caras, né? Talvez só comparáveis aos Estados Unidos. Eu acho que até as eleições assim, para deputado, cargos proporcionais, provavelmente no Brasil, são mais caras, se não em termos absolutos, certamente em termos relativos, são muito caras, provavelmente até em termos absolutos. Então, isso acaba induzindo os partidos a votar. Eu acho que é interessante, mas é que ninguém pede ao PSDB para fazer uma autocrítica por ter as mesmas práticas que teve o PT. Não estou justificando, não acho que elas são corretas. Agora, a autocrítica aí tem que ser uma autocrítica acompanhada de uma crítica ao sistema político, sobretudo a parte relativa à presença do poder econômico na campanha. Veja bem, as acusações pessoais ao Lula são totalmente infundadas. Também está mais do que provado, mais do que certo, que o julgamento dele foi absurdo. Já estava claro, ficou mais claro ainda com a revelação de 17. Agora, as outras acusações mais gerais, que estão em relação a parte da presença do dinheiro que não deveria haver nas campanhas eleitorais, elas são dos partidos. Agora as pessoas querem que o PT faça autocrítica e não os outros. Olha, eu não tenho nenhum problema com autocrítica. Assim, agora, eu acho que na realidade tudo o que aconteceu, e até a rejeição hoje ao Lula, não tem a ver com isso. Tem a ver com as coisas erradas e as mentiras também que foram contadas. A manipulação da mídia está mais do que provada. Você tem, hoje em dia, a ligação do Moro com o Departamento de Justiça norte-americano, está mais do que claro. Está mais do que claro que antes mesmo de chegarmos à extrema-direita, que é essa ligação Bolsonaro-Ciclano, simplificando um pouco, já havia uma atitude do Estado, do que ele se convencionou chamar, eles mesmos, não somos nós que inventamos não, se convencionou chamar de Estado profundo, o Deep State norte-americano, com os setores da justiça e da mídia brasileira para derrubar o projeto do PT, não tem a menor dúvida. Agora, se o PT caiu em armadilhas, cometeu erro, cometeu. Eu acho que autocrítica não é mal. Agora, autocrítica também não é autoimolação. E o que eu acho que as pessoas às vezes querem é uma autoimolação. Eu acho, eu convivi, acompanhei um pouco, nós sabemos, eu não sou dirigente do partido, não tenho nenhuma influência, não falo, mas eu acompanhei bastante nesse período, sobretudo, enfim, já depois que o Lula, não no governo, mas já nesse período mais recente, nenhuma liderança no PT tem o prestígio nacional que tem o presidente Lula. Não tenhamos ilusões sobre isso. Né? Pode até vir a construir, não sei, mas isso toma muito tempo, porque as pessoas têm uma identificação direta com o presidente Lula. A vida delas melhorou efetivamente nos governos Lula e Dilma, mas eles identificam mais como Lula. É uma realidade. Né? Melhorou mais no governo Lula. Então, identificam, é uma identificação direta. É assim, eu nunca imaginava, eu estive assim na Paraíba, vamos dizer, e vi lá as pessoas lá em Campina Grande assim, ministro, a pessoa falando comigo, dá um abraço no Lula, porque eu não consigo chegar lá, porque a minha mãe nunca teve água corrente em casa, e agora tem, outro nunca tinha comido carne, sim, e por aí vai. Isso é uma coisa real, concreta, que as pessoas ligam ao presidente Lula, realmente, e é verdade. Então, não se constrói uma liderança, o Lula levou muitos anos para construir essa liderança, muitos anos, né? Como líder sindical, sendo candidato a presidente várias vezes, né? Como líder político, etc. e tal. Não se constrói isso facilmente, não. Então, não acho, ele mesmo disse várias vezes, que eu vi ele dizer também, que pode ser
que o candidato pode ser o Haddad, que pode ser o Flávio Dino, até extrapola o partido. Então, agora, eu acho que é muito nocivo esse esforço para isolar o Lula, que existe, que é real. E aí a gente tem que tomar cuidado realmente para não cair numa armadilha, porque existe o esforço tanto da parte, digamos, da direita, que obviamente que ela sabe, como ela sabe que o Lula é o líder, ela quer que o Lula seja isolado. Ela pode falar o que quiser, porque depois ela sabe que se ela quiser que lidar só com o PSD, PCdoB, não sei o quê, ela é hegemônica. Ela é hegemônica. Essa é a questão. Eu acho que a gente tem que ver, eu não sei qual será o quadro eleitoral, e eventualmente tem que defender alguém que eu não quero falar mal. Mas eu acho que tem pessoas que viram por uma questão pessoal, tentaram de apoiar o Haddad. Ou político ideológico, como foi o caso do Fernando Henrique Cardoso, que prefere um governo liberal. Então deixou de apoiar o Haddad, que é um homem moderado, inclusive do PT, muita gente do PT acha que ele é até mais, é uma pessoa que dialoga muito, etc. Com outros setores, um professor, universitário, etc. E tal. Então, eu sinceramente vejo que a autocrítica está bem, né? Mas a autocrítica que eles querem é uma autoimolação. Acho que isso não deve ser feito. Fato é, Celso, que o Brasil atualmente tem cerca de 30% de apoiadores do PT e outros 30% que defendem o atual presidente Jair Bolsonaro, ou seja, há 40% dos corações e mentes a serem conquistados. Como trazer essa parcela da população para o nosso lado? Não falta a discussão de um projeto verdadeiramente democrático de país, com combate às desigualdades e aos privilégios? Olha, isso eu concordo. Eu acho que sim. Aliás, é como em todas as batalhas, né? Usando a metáfora, até no jogo de xadrez, né? Controle o centro. Você tem que controlar o centro do tabuleiro. Se você não controlar o centro, você não ganha o jogo. A não ser que o outro cometa uma bobagem muito grande. Eu acho que sim. Eu acho que nós temos que lidar com o centro. Temos até que ajudar a construir esse centro, que não é um centrão, obviamente. E eu acho que em um campo como esse, eu não tenho dificuldade. Veja bem, eu assinei, você não mencionou isso, mas talvez seja uma coisa mais importante, eu assinei 2 manifestos com o ministro da Defesa e um artigo que todos os ministros das Relações Exteriores dizem, inclusive o Fernando Henrique Cardoso, né? E participei do diálogo artigos que estavam o Culto também, mas estava lá o Luiz Nunes e o Celso Lappen. Então, eu sou muito a favor de que haja uma discussão ampla e que a gente possa mesmo até ter uma pauta mínima. Mas aí vamos discutir. Não vamos fazer um documento que fale em responsabilidade na economia. Não é que eu quero ser irresponsável, não. Mas se você fala em responsabilidade na economia e não fala em justiça social, você está quebrando um equilíbrio básico da Constituição de 88, né, que equilibra, digamos assim, uma economia basicamente capitalista, que ela não nega, ela fala de livre empresa, etc., mas que fala também, e prevê normas específicas de seguridade social, etc. E tal. Então eu acho, né, que tem uma menção vaga, rápida, sem passar a desigualdade, mas é uma coisa muito vaga, não fala no capítulo que... Então eu acho que você não pode fazer uma frente ampla, chegando com um documento, qualquer que ele seja, e diga assim, olha, está aqui, quer assinar? Não é assim. Você tem que conversar um pouco. Eu até assinei, porque eu acho que no contexto atual, em que o problema principal é uma ameaça de golpe fascista, mais fascista ainda do que nós já vivemos, eu assinei. Agora, o presidente Lula tem um patrimônio que foi construído. Ele não pode abandonar os trabalhadores, ele também vai ser cobrado. Como é que você assina um documento que não fala nada da classe trabalhadora? É difícil, gente. Não é uma coisa simples, não. Mas requer uma análise. Eu acho que eu sinceramente, acho que o documento, não vou criticar o documento, que eu mesmo assinei, mas eu também não conheci todos os processos que foram, pelos quais passou a elaboração, não sei consultas que foram feitas ou não foram feitas, e ele pende mais para um lado. Não sei se isso foi de propósito, se é espontâneo, mas o fato é que ele pende mais para um lado neoliberal. Sim, ele é democrático, sem dúvida, é bom isso, mas ele dá indicações de que seria mais um caminho neoliberal, um caminho de austeridade fiscal, tudo que existe na economia de combate no momento. Celso Amorim, muito obrigado por mais essa entrevista aqui ao Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo final de semana e deixo o meu abraço. Abraço para você. Conversamos aqui com o diplomata e ex-ministro dos governos Itamar Franco, Lula e Dilma, Celso Amorim.
Dentro desse processo de transição que vem ocorrendo no programa nos últimos tempos, os ouvintes passam a ter momentaneamente a opção de depositar suas contribuições em duas contas. Além da tradicional, da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, está disponível também a conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, cuja agência é a do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Durante este período de excepcionalidade, os depósitos nas duas contas serão aceitos, sendo destinados ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Mas pedimos àqueles que puderem encaminhar suas contribuições para a conta da FBNDES que o façam, pois em futuro próximo, esta será a única forma de proceder às doações ao programa. Repetindo mais uma vez a conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Vamos agora a um rápido intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Fique em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário. A vida vale mais que os lucros. Uma campanha do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento o professor titular da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e conselheiro do Comitê Gestor da Internet no Brasil, Marcos Dantas. Marcos Dantas, bom dia. Bom dia, Anderson. É um prazer estar de volta aqui no Faixa Livre e, sobretudo, para uma conversa sobre um tema candente, que é o tema da desinformação, das notícias falsas, e que nesse momento é alvo de um projeto de lei no Senado e também na Câmara dos Deputados. É um problema realmente muito complexo e difícil de se resolver. Estou à sua disposição. Vamos lá. Marcos, muito obrigado por nos conceder essa entrevista aqui ao Faixa Livre. Marcos, eu acho que está mais do que claro que um dos grandes males do nosso tempo são as fake news. Essa guerra de contra-informação já foi capaz de eleger e derrubar presidentes, destruir reputações, provocar linchamentos virtuais e reais. Já houve casos de pessoas que foram agredidas até a morte por uma notícia falsa compartilhada. Enfim, o advento das redes sociais e dos aplicativos de mensagens, especialmente acessados por dispositivos móveis, tem causado verdadeiros estragos no país. Antes de nós abordarmos esse tema mais no campo da política, eu gostaria que você falasse aqui para os nossos ouvintes a respeito dessa verdadeira fascinação das pessoas por propagar notícias nas redes sociais baseadas única e exclusivamente em suas convicções. Bem, Anderson, na verdade, você tem numa roda de botequim, no churrasco de família, no fim de semana, conversas em que todo mundo fala sobre qualquer assunto baseado aparentemente só nas suas convicções, né? Todo mundo é dono da verdade. Em outros tempos, quando não existiam essas chamadas redes sociais, quando a grande fonte de informação eram os jornais pendurados nas bancas de jornais, era comum as pessoas se reunirem, se juntarem em volta de banca de jornal também para exibirem as suas convicções. Isso é um fenômeno que sempre existiu na esfera pública, digamos assim, e também na esfera privada, né? A novidade é que essa conversa de botequim, essa conversa de churrasco, essa conversa de roda de banca de jornal, né? Essa conversa ganhou uma dimensão global com as redes sociais. Aquilo que você fazia num botequim, agora você pode fazer no teclado do celular, né? E aí que levou até Humberto Eco a emitir
uma famosa frase: a internet deu voz a milhões de imbecis. Né? Isso também está ligado a todo um fenômeno social, né, de uma sociedade que há mais de meio século Guy Debord chamou sociedade do espetáculo, da espetacularização. Né? Todo mundo gosta de ser espetáculo, gosta de se exibir de um jeito ou de outro. Né? E nesse sentido, a internet permite, ou as redes sociais, melhor dizendo, permitem que cada um passe a fazer o seu show pessoal. Antigamente você tinha que ir para um programa de calouros da televisão, por exemplo, do rádio, né, para poder se exibir. Né? Você era aquele grande cantor de banheiro que de repente ia para um programa de televisão e fazia ali o seu showzinho de 15 segundos, né, 30 segundos, até levar uma buzinada do Chacrinha. Né? Hoje você não precisa, hoje você não tem a buzinada do Chacrinha, você sai correndo atrás das curtições, dos retweets. Né? Então, está muito ligado também a essa propensão humana que a internet permitiu reproduzir aos milhões, né? Particularmente essas plataformas de redes sociais. Né? E para as plataformas isso é tremendamente impulsionado, porque elas ganham dinheiro com isso. Elas, com essa prática social, e que é o lado que ninguém fala, né, ou pouca gente fala, só nós estudiosos estamos em cima disso, mas essa prática social permite ao Facebook, ao Twitter, ao YouTube, né, coletar dados pessoais, coletar dados das pessoas, né, gostos, desejos, vontades, condições de saúde, condições educacionais, local de moradia, nível de renda, né? E a partir daí usar esses dados para capturar publicidade orientada, aquela publicidade que você tinha na televisão que se dirige, tinha e tem, né? E que se dirige a 30 milhões, 40 milhões de pessoas indiferenciadamente. Na rede social, nas plataformas, você pode dirigir a cada pessoa, quase a cada pessoa individualmente. Então é muito mais rentável para o anunciante esse tipo de publicidade dirigida quase que individualmente. Mas, para isso, as plataformas recolhem os dados das pessoas, né? E quanto mais as pessoas se manifestarem, mais ela compõe um perfil completo de um indivíduo qualquer para poder lhe dirigir uma publicidade altamente selecionada. E elas vivem disso. Então, para elas é muito interessante que todo mundo fique falando bobagem nas redes sociais, porque é dessas bobagens que elas retiram a renda. E elas não estão nem um pouco preocupadas com a qualidade das bobagens, elas não estão nem um pouco preocupadas se é uma mensagem de amor ou se é uma mensagem de ódio, porque tudo isso para as plataformas representa dados. E os dados é que são negociados, e os dados é que geram receitas para o Facebook, geram receitas para o YouTube, geram receitas para o Instagram, etc. Então, se a gente quisesse começar a discutir muito sério essa questão, a gente teria que entrar na economia das plataformas. Né? Teria que sair apenas do juridiquês, da discussão jurídica, e entrar na própria economia das plataformas e ver como seria possível regular esse tipo de tráfico. Porque, na verdade, o que se está fazendo aí é um tráfico de dados. Você fornece gratuitamente os seus dados, né? Ninguém lhe paga por isso, e as plataformas lucram bilhões de dólares. O lucro do Google, há uns 2 ou 3 anos atrás, foi de 19 bilhões de dólares. Né? Para você ter uma ideia, a Embraer foi vendida por 2,5 bilhões de dólares. O lucro do Facebook é mais ou menos nessa faixa, 2,5 bilhões de dólares. Né? Em cima da coleta gratuita dos dados pessoais que eles negociam com os anunciantes. Como eu disse anteriormente, na política essas fake news provocaram talvez 2 das maiores tragédias da nossa história recente. Primeiro foi a deposição da ex-presidenta Dilma Rousseff, que contou com um amplo e determinante apoio de setores da sociedade civil, inflados por notícias criminosas compartilhadas nas redes. O outro, obviamente, foi a eleição de Jair Bolsonaro.
algo que vem sendo comprovado por investigações tanto do Supremo Tribunal Federal como do Congresso Nacional, que se deu por influência direta de disparos de notícias falsas patrocinados por empresas brasileiras. Como é que pode se chegar, Marcos, aos autores dessas notícias falsas? É um processo difícil? A nossa legislação já permite que as autoridades tenham acesso irrestrito aos dados telemáticos desses suspeitos? Anderson, não é a rigor difícil chegar à autoria da desinformação, da mentira, da calúnia, da difamação, do discurso de ódio nas plataformas sociais, né? Porque, no mínimo, por trás de qualquer mensagem, na origem de qualquer mensagem, na reprodução de qualquer mensagem, está um computador ou um aparelho de telefonia móvel. E todos esses equipamentos, todos esses dispositivos são identificados por algum número, né? Existe um sistema de identificação que é exatamente o sistema de endereçamento. Se eu posso receber uma mensagem como recebi agora as suas mensagens pelo Telegram, é porque um sistema tecnológico que se chama internet, né, reconhece o número do meu aparelho móvel e com isso ele permite que a sua mensagem chegue até mim. Da mesma maneira, então, uma investigação pode identificar, em princípio, a origem da mensagem. Agora, para fazer isso, efetivamente, você precisa de uma legislação, né? Você precisa de uma investigação e você precisa, aí sim, da contribuição das plataformas, né? A investigação não é tecnicamente muito difícil, mas como o trajeto o rastreamento dessas mensagens passa boa parte delas por dentro das plataformas, é preciso aí que o WhatsApp, que o Facebook e outros ajudem nesse rastreamento. É a hora que elas embarreiram, né? Elas não têm interesse que essa investigação seja feita, então elas alegam, inclusive, coisas absurdas, como, por exemplo, que não são empresas brasileiras, que para fazer essa investigação tem que usar um acordo internacional chamado pelas iniciais MLAT, para que a justiça americana concorde com a identificação, o que é um total absurdo, até porque o MLAT não tem nada a ver com isso, né? É um desejo de extraterritorialidade que lembra os velhos tempos do colonialismo, né, em que empresas se estabeleciam em outros países e exigiam ser tratadas pela legislação do seu país de origem. Estamos voltando a esses tempos e tem tido até uma disputa entre o Ministério Público brasileiro e essas plataformas no sentido de que elas permitam essa rastreabilidade. Existe, nesse momento, está sendo votado um processo no STF discutindo exatamente isso. E a tendência, eu acho, que do STF, infelizmente, é de dar ganho de causa às plataformas. Então, esse não é o ponto. O ponto é que, de fato, aí a gente precisa de uma legislação que deixe muito claro que as plataformas têm que obedecer à legislação brasileira e que as plataformas têm que permitir a rastreabilidade pelas autoridades brasileiras. Os crimes em si são crimes que estão na nossa legislação. Você dificilmente encontrará algum crime novo na internet. São os crimes de ódio, são crimes de racismo, são calúnia, de infâmia, né? Agora, é fato que a nossa legislação, o nosso Estado, e não é só o nosso, esse é um problema relativamente novo no mundo, né? Um problema que está sendo enfrentado pelos mais variados países, né? Está sendo, aos poucos, vem sendo construída a legislação, sobretudo nos países europeus, né? É um problema, de fato, complicado para legislar, até porque você tem que saber até que ponto vai a liberdade de expressão e até que ponto a liberdade de expressão não dá cobertura a mentiras, né? Então, do ponto de vista eleitoral, nós não estávamos armados para enfrentar esse problema nas eleições brasileiras e
quando o problema surge, você ainda teve que se defrontar com a covardia do Tribunal Superior Eleitoral de entrar duro, embora muito bem informado, de entrar duro na questão e não ter agido a tempo para evitar um processo eleitoral que foi evidentemente fraudado pela desinformação. Por falar em legislação, Marcos, como é que você analisa atualmente as leis que dizem respeito à disseminação de fake news no país, especialmente o Marco Civil da Internet? Parece que é um projeto de lei nesse sentido tramitando no Congresso, mas, ao que tudo indica, não há muito interesse em se aprovar essa matéria. Eu ouvi dizer que há uma série de polêmicas em torno dessa PL. A rigor, nós não temos e ninguém tem no mundo uma legislação adequada para regular as plataformas. Eu tenho defendido, e tenho defendido inclusive dentro do Comitê Gestor da Internet, que as plataformas precisam ser reguladas. Elas precisam ser reguladas do ponto de vista econômico, porque são grandes monopólios, e como eu falei antes, elas têm um negócio baseado na privacidade das pessoas, na apropriação dos dados pessoais, né? Isso precisa ser melhor tratado. Elas precisam ser reguladas do ponto de vista político, né, pela influência hoje que elas têm na cultura, na formação política. Elas precisam ser reguladas até do ponto de vista geopolítico, porque são poderosíssimas empresas estrangeiras a serviço do imperialismo americano, né? Todos os aspectos aí precisariam ser profundamente discutidos. Mas o que predomina, embora cada vez esteja mais difícil predominar, é uma visão ainda dos primeiros tempos da internet, uma visão ultraliberal, quando a internet ainda não era comercial. Quando a internet estava ainda muito restrita a um ambiente acadêmico e a um ambiente de pessoas descoladas, digamos assim, né? Sobretudo jovens, obviamente. Então, que era de fato uma ágora iluminista e parecia se permitir, né, parecia proporcionar um diálogo franco, honesto, correto, racional, né, entre as pessoas dotadas de uma cultura qualificada, né? Não era ainda uma coisa, um espaço popular, né, como hoje, quer dizer, não era um espaço ainda que você, como eu falei, não havia ainda conversa de botequim dentro da internet, né? Então, a internet hoje é como uma cidade, né? Eu que tenho relações com a internet desde o início da internet, em outros tempos você entrava na internet, você tinha que discar um número telefônico e entrava na internet, depois você saía da internet. Hoje não, hoje você está na internet o tempo todo, nós estamos na internet neste momento, né? Você já acorda na internet assim que você liga o seu celular, né? E se você não desligou seu celular, você vai dormir na internet, né? E dados estão sendo captados o tempo todo, né? A respeito do seu local, do que você está fazendo naquele momento, entende? Pelas mais variadas formas. Não é só quando você está teclando um celular ou um computador, né? O seu celular está sendo acompanhado pelos lugares que você anda. Então, estão sabendo que você está no supermercado, estão sabendo que você está na farmácia, né? Então, a partir daí, você está na cidade. E a cidade é regulada, né? A cidade tem leis de trânsito, a cidade tem leis para você abrir uma loja comercial, né? A cidade tem leis para você construir um prédio, né? Então, nesse aspecto, você realmente precisa de uma grande regulação, sobretudo e principalmente em cima dessas atividades político-econômicas que são as atividades exercidas pelo Facebook, pelo Google, né? Pela Amazon, pela Airbnb, tudo isso que hoje age à margem de qualquer lei pelo mundo inteiro, entendeu? Sobretudo pela lei ultraliberal dos Estados Unidos. Agora, nós temos algumas leis, né? Você tem uma lei que vários países estão adotando, que é a chamada Lei de Proteção de Dados Pessoais, que o Brasil também tem essa lei, mas ainda não está em vigor, né? Que é uma lei que dá ao usuário das plataformas certo poder de saber o que estão fazendo com os dados, né? Mas não dar ao usuário da plataforma o poder de dizer eu não quero te dar dados, porque aí a plataforma diz, se você não me der os dados, também você não vai me usar,
né? Então essa seria uma boa discussão, mas isso ninguém entrou nessa discussão. Embora hoje plataformas como o WhatsApp, plataformas como o Facebook sejam absolutamente essenciais para a vida. Assim como a luz elétrica, assim como o sistema de encanamento de água. Tornaram-se essenciais, né? Você não consegue mais viver sem isso, como você não consegue viver sem luz elétrica. Então elas precisariam ter um tratamento de serviço essencial, né? Um tratamento de serviço público. Isso ninguém avança nessa linha, né? Mas o Marco Civil também foi uma tentativa, sobretudo, de não permitir ao Estado intervir nas plataformas, né? Então precisaria também avançar, porque não dá mais para você sente essa necessidade de intervenção até nessa discussão que nós estamos aqui tendo, né? Quando através das plataformas se trai ou se deforma um resultado eleitoral. Então os estados estão descobrindo, não é só no Brasil, que é preciso passar a uma regulação mais forte das plataformas. Eu não diria da internet, mas das plataformas nós vamos ter que avançar. E eu acredito que ao longo do século XXI, apesar de toda a resistência liberal a esse debate, nós vamos ter que avançar nessa discussão. E aí é possível que esse debate da desinformação nas plataformas sociais ajude a avançar essa discussão. Alguns bolsonaristas investigados, Marcos, colocaram a propagação de notícias falsas no campo da liberdade de expressão. Não é bem assim que a banda toca, você não acha? Anderson, até juristas renomados, como por exemplo Aires de Brito, já sublinharam os limites da liberdade de expressão, né? Esses limites vão desde o que a Constituição garante a liberdade de expressão, mas proíbe o anonimato, né? Até o fato de que não há liberdade de expressão para calúnia, para infâmia, para difamação, né? Obviamente que não há liberdade de expressão para mentira, a mentira proposital, né? Não há liberdade de expressão para discurso de ódio, não há liberdade de expressão para racismo, né? Então, nesse ponto de vista, esses crimes são devidamente capitulados e devem ser punidos nas formas da lei, né? Há quem fale até, e eu acho que é uma tese que no mínimo merece ser discutida, que esses crimes ser cometidos na internet, ou ser cometido via plataformas sociais, esse crime, plataformas digitais, quero dizer, esses crimes deveriam ser agravados, né? Então, há quem discuta isso, né? Que esses crimes deveriam ser agravados. Porque o grande problema das redes sociais, o grande problema das plataformas, né, é a velocidade em que o boato propaga, né? O boato que rola na banca de jornal de outros tempos, né, já rolava com uma certa velocidade, mas para sair de uma cidade como o Rio de Janeiro naquela época já era um pouco mais difícil. Ou talvez muito mais difícil. Tinha que viajar de ônibus, viajar de avião, né? Hoje, o boato, em segundos, ganhou o mundo. Entende? Então, essa velocidade é que precisaria ser, de alguma forma, administrada a partir de um certo controle das próprias plataformas, uma vez que determinado fato ou determinada notícia pudesse ser caracterizada ou fosse denunciada como falsa, como mentirosa, ou como caluniosa, né, ou como odienta, né? E aí então as plataformas poderiam sim tomar medidas para reduzir a velocidade, para controlar a velocidade de difusão, mas até que a justiça decidisse realmente se aquela denúncia está correta ou não está correta. Isso é algo que se pode pensar, né? Mas, de fato, o problema maior é o problema de como evitar a difusão desse tipo de informação mentirosa. Você vê no curto prazo, Marcos, alguma maneira de se combater definitivamente essa ameaça das fake news? Como eu falei, quer dizer, boato, mentira, calúnia, sempre existiram. Vão continuar existindo, né? O problema, de fato, é como filtrar
a difusão desse material e, eventualmente, punir aqueles que ajam de forma criminosa, ajam de forma intencional, né? Você nunca vai impedir por completo a difusão desse tipo de material, né? Uma legislação a respeito teria que ser uma legislação que impusesse às plataformas colaborar com as autoridades para permitir, facilitar o rastreamento da origem desse tipo de informação, né? A origem da desinformação, e colaborar com as autoridades, então, também para, nos casos suspeitos, a mensagem pudesse não ter a velocidade de difusão, pudesse ser freada, filtrada, até que se tomasse uma decisão. Você tem que balancear aí claramente o que é uma desinformação e o que é liberdade de expressão, né? Então, num primeiro momento, como qualquer pessoa que se sinta atingida pode fazer uma denúncia, né? Então, num primeiro momento, você tem que tomar um certo cuidado. Você tem que, ao mesmo tempo, impedir que aquela mensagem denunciada se divulgue muito rapidamente, seja divulgada de uma forma muito rápida, né? Seja divulgada além de um pequeno círculo, mas, ao mesmo tempo, você não pode ainda suprimi-la, né? Até ter certeza, e aí só um processo policial ou judicial pode confirmar, que aquilo é efetivamente uma calúnia, uma infâmia, uma mentira, né? Um discurso de ódio. Entende? Então, uma legislação que consiga balancear esses pontos é até viável, né? Não sei o que está se pensando no Congresso nesse momento, porque o projeto de lei apresentado originalmente já não está mais valendo, isso eu sei, já o relator já quer mudar tudo, aquele projeto, aquelas primeiras versões que são conhecidas do público, possivelmente não será a versão que chegará à votação final, né? E nós não temos ainda a versão que chegará à votação final, mas se conseguirem uma lei que balanceie esses pontos, pode-se reduzir o impacto, pode-se reduzir o impacto eleitoral, né? O TSE tem que ficar mais firme, mais agressivo, né? Não pode ser dúbio em cima desse tipo de questão. Mas impedir, você não vai impedir nunca, assim como jamais na história se impediu a difusão de boatos. Marcos Dantas, muito obrigado a nos ajudar a entender esse complicado mundo das notícias falsas no Brasil. Eu desejo a você um bom dia e um forte abraço. Obrigado, Anderson. Obrigado, Celeste. Obrigado, Faixa Livre, por esse convite. Espero ter dado algum esclarecimento numa questão que é bastante complicada. E se me permite uma sugestão final, né? Vamos usar preferencialmente a expressão desinformação, ou, em alguns casos, mentira mesmo, né? E não, como diriam alguns por aí, né? Fake news é o cacete. Um abraço, obrigado. Conversamos aqui com o professor titular da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e conselheiro do Comitê Gestor da Internet no Brasil, Marcos Dantas. E agora eu volto a ler alguns dos muitos recados que estão aqui em minhas mãos, que vocês enviam pelas redes sociais, pelo nosso e-mail. O nosso ouvinte André, lá do Morro da Formiga, diz o seguinte, em relação à entrevista do advogado Rafael Borges. Considerações sobre o programa. O Coroné Ciro e a sua origem social não o referenciam como sendo uma nova alternativa política, e o desejo vacilante de não judicializar as atitudes criminosas de Bolsonaro pelo senhor Rafael, acreditando nesse Congresso apodrecido, é um excesso de credibilidade indevido e não recomendável na atual conjuntura brasileira de absurdos. Abraço. Abraço para você também, André. Obrigado aí pelo teu recado.
Lá pelo YouTube, a Miriam Milner e o Carlos José perguntam aqui a respeito do Paulo Passarinho. Gente, o Paulo Passarinho tá bem. Ele tá em casa, não tem apresentado o programa por conta do formato atual, no qual eu apresento o programa de casa, mas assim que essa pandemia passar, ele deve voltar ao comando aqui do programa, tá bom, gente? Um abraço para vocês e obrigado pela preocupação. O Eli Mariano também lá no YouTube. O governo mais corrupto da nossa história foi aquele que comprou base parlamentar no Congresso no esquema chamado Mensalão e Petrolão. Tá aí o Eli fazendo uma crítica direta ao PT. E ele continua aqui, ó. O PT e outros partidos do Foro de São Paulo estão prestes a ser caçados pela justiça. Fica aí o registro da crítica do Eli. Um abraço, Eli. Já o Moisés Lima, lá também pelo YouTube, diz o seguinte: bom dia, família Faixa Livre. Gostaria de fazer um pedido ao pessoal aí da técnica que aumente um pouco o volume do som no aplicativo, está muito baixo. E, se possível, uma entrevista com Ciro Gomes. E aí vai uma pergunta. O que ele acha do voto favorável do deputado Mauro Benevides Filho na aprovação da PEC 10, principalmente no destaque do artigo da compra de papéis podres pelo Banco Central, tão alertado pela Maria Lúcia Fatorelli? Muito obrigado e um grande abraço a todos. Olha, Moisés, eu te agradeço o recado. A respeito do aplicativo, nós fizemos a correção. O aplicativo, de fato, estava com um volume um pouquinho baixo, nós já corrigimos. A respeito da entrevista com o Ciro, a Celeste Sintra ela tem tentado constantemente. Por enquanto, a assessoria do político não nos respondeu de forma favorável. E eu prometo para você que caso a gente consiga uma entrevista com ele, eu farei a tua pergunta, tá bom, Moisés? Um abraço para você. Agora, pelo Facebook, a Carla Geisa Granja Fonseca diz o seguinte: o miliciano quer mexer com tudo, o honestinho do Brasil. Tá aí, a crítica aí ao presidente Jair Bolsonaro. A gente concorda contigo, Carla. Ele quer ter controle total de todos os órgãos do Estado, quer mexer em tudo, influenciar e interferir em todos os órgãos. Infelizmente, essa é a realidade, Carla. A gente espera que o judiciário tome uma iniciativa a respeito disso. Um abraço para você. Na entrevista da diretora lá do Sinmed, a Nayá Puertas, que nós fizemos recentemente, a Alice Romeiro diz o seguinte: entrevista muito importante. Obrigado aí pelo teu recado, Alice. Que bom que você gostou. O Moisés Lima volta a participar aqui comentando a entrevista do professor Nildo Ourix. Ele diz o seguinte: bom dia, família Faixa Livre. Quero parabenizar o ilustre professor Nildo por essa reflexão lúcida e perfeitamente atual da crise brasileira e a crítica às esquerdas do Brasil, que são muito débeis. É por isso que o Brasil vive essa situação eterna. Obrigado por mais um recado teu, Moisés. Eu prometo que vou passar o teu recado ao professor Nildo, tá bom? Um abraço para você. A Denise Salgado Salles também elogia a entrevista com o Nildo Ourix. Muito bom. O André Luiz nos mandou um bom dia aqui lá no Facebook. Um bom dia para você também, André. Já a respeito da entrevista do Carlos Eduardo Martins, o Roberto Alves diz o seguinte: é uma questão de sobrevivência, portanto, vamos ter que encarar os militares. Infelizmente, Roberto Alves, parece que a situação caminha para uma disputa fora do campo democrático. Todos nós estamos muito preocupados com isso e esperamos que as instituições façam valer o seu poder nesse momento. Um abraço para você, Roberto. Obrigado pelo teu recado. O André, do Morro da Formiga, voltou a se manifestar aqui lá no YouTube. Ele diz o seguinte: parabéns, Anderson e demais membros do Faixa Livre. A qualidade crítica e combativa do programa continua a mesma. Sigo lamentando a inoperância e a falta de propostas das nossas ditas esquerdas e de nossa intelectualidade progressista. Um abraço. André, muito obrigado aí pelo teu elogio à apresentação aqui do programa. E, de fato, as esquerdas continuam muito inoperantes, André. Se quer uma frente progressista em torno da ameaça da democracia atualmente, elas não conseguem formar sequer uma frente progressista para combater essa ameaça à democracia que se coloca nesse momento a partir do Jair Bolsonaro, né, André? Infelizmente, a gente tem de alertar isso e continuamos, dia após dia, comentando com os nossos analistas aqui no programa. Obrigado pelo teu recado, André. Temos outro elogio à entrevista do Nildo Ourix, o José Carlos Toches Filho. Aplausos, camarada Nildo, você é um ícone da esquerda. Um abraço para você, José. Lá pelo Facebook, o Isaías Pedraça elogia a entrevista que nós fizemos com o Ciro Garcia. É sempre bom ouvir o professor Ciro Garcia. Parabéns ao Faixa Livre. Obrigado pela tua audiência e pelo teu recado, Isaías. Olha só, mais um elogio aqui ao programa, agora é do Valdenir Barreto, também no YouTube.
Ele diz: obrigado, programa Faixa Livre, pelas informações, independência e imparcialidade. Essa é uma trincheira democrática onde podemos depositar nossa credibilidade e otimismo por esse país que tanto amamos. Obrigado a toda a equipe desse querido programa jornalístico. Valdenir, eu te agradeço pelos elogios aqui, pelo seu comentário e pela tua audiência. Esperamos que você continue conosco, tá bom? Um abraço, Valdenir. Agora eu tenho aqui 2 elogios ao Henrique Acker. A Tininha Rezende, pelo Facebook, diz: valeu, Henrique Acker, saudades do Boca Livre. Boca Livre era um programa que tinha a apresentação do jornalista Henrique Acker. Já o André do Morro da Formiga volta a se colocar aqui em relação agora ao Henrique. Grande Henrique Acker, peguei muita visão com ele no Boca Livre. Pega a visão era o slogan do Henrique Acker no programa que ele apresentava na rádio, no Boca Livre. Um abraço para você, André, obrigado pela lembrança. A Marisa Souza diz aqui que gosta muito do Ciro Garcia. A gente também gosta muito dele, Marisa, obrigado pelo teu comentário. No Facebook, na entrevista com o Frei Beto, eu tenho 2 comentários aqui. Primeiro, novamente, do André, lá do Morro da Formiga, que diz: bom dia, família Faixa Livre. Sigo absolutamente decepcionado com a incapacidade das esquerdas de formular, propor e demonstrar implementando medidas concretas e relevantes, além das críticas, diagnósticos e retórica vazia. Nossas ditas esquerdas, intelectualidade e demais que se apresentam como progressistas deixam muito a desejar. Abraços. Pois é, André. Essa crítica, infelizmente, é recorrente e, mais uma vez, você coloca muito bem. Um abraço para você. Também na entrevista com o Frei Beto, o Wilson Lopes diz: quando a chama da esperança por um mundo mais justo está quase apagando, surge Frei Beto que me devolve a esperança. Obrigado, Frei Beto. A gente vai passar o teu recado para ele, tá, Wilson? Obrigado aí pela tua audiência. A Marisa Souza volta a se colocar aqui também em relação à entrevista do Frei Beto. Ótima entrevista, sempre atento aos problemas acrescentados pelo Bolsoasno e as seclas. Obrigado aí pela audiência. Gostamos aí do teu comentário, Marisa. Um abraço para você. Lembrando mais uma vez que nesse período de excepcionalidade provocado pela pandemia, os recados por telefone estão inviabilizados, já que eu tenho apresentado o programa na minha casa e gravando ele no dia anterior à sua veiculação. Então vocês podem continuar mandando os seus comentários aqui pra gente pelas nossas redes sociais, no Facebook, a nossa página é o Programa Faixa Livre, no Instagram e no Twitter, o perfil Faixa Livre, aliás, o perfil é Programa Faixa Livre também, e lá no YouTube o nosso canal é o Faixa Livre. Ou então, vocês podem deixar recados lá no nosso site, que é o www.programafaixalivre.com.br, ou através do nosso e-mail, que é o ouvinte@programafaixalivre.com.br. Vamos agora a um rápido intervalo, voltaremos daqui a pouco. Fique em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário. A vida vale mais que os lucros. Uma campanha do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento o físico, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, e professor do Instituto de Física e do Programa de Pós-Graduação em História das Ciências da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Ildeu de Castro Moreira. Ildeu, bom dia! Bom dia, Anderson, e bom dia também para todos os que nos ouvem. Obrigado pelo convite. Eu te agradeço, Ildeu, por essa entrevista aqui ao Faixa Livre. Ildeu, essa crise que o país atravessa na atualidade está baseada em 2 pilares fundamentais, ambos construídos pela mesma figura, o presidente da República, Jair Bolsonaro. O primeiro é esse caráter autoritário que ameaça as instituições e prega a instauração de um regime totalitário no país. O segundo é uma profunda ignorância, negando sucessivamente a ciência e tentando minimizar a tragédia provocada por esse negacionismo, escondendo os números oficiais de mortos pelo novo coronavírus. Eu gostaria, Ildeu, que você abordasse esses 2 aspectos e de que forma eles vêm afetando a vida de milhões de brasileiros. Sobre a primeira parte da sua pergunta, evidentemente que para nós, da SBPC, a democracia é um princípio fundamental para toda a sociedade brasileira. Lutamos por ele há muito tempo, né? desde o início da nossa sociedade, em particular também na época da redemocratização, na formulação da Constituição brasileira, e junto com muitas outras entidades, inclusive ontem, fizemos o movimento da Frente pela Vida,
em defesa da democracia como um dos pontos centrais. Estamos juntos também no Pacto pela Vida e pelo Brasil, que é assinado pela OAB, pela CNBB, pela ABI, e por mais de umas centenas de entidades da sociedade civil brasileira, afirmando alto e bom som que a democracia é um valor essencial e que não abriremos mão dela. Um segundo ponto que você pergunta em relação às atitudes negacionistas e que não seguem a ciência por parte do governo federal. Nós criticamos certamente todo o tempo e nesses documentos as atitudes que vão contra as orientações médicas da OMS, da ciência, que são fundamentais para o enfrentamento da pandemia. Aliás, como mostram outros países que seguiram esse caminho, que seguiram normas muito mais articuladas, com planejamento nacional de enfrentamento da pandemia, como a Nova Zelândia, como Portugal e aqui mais próximo a Argentina, e tiveram êxito no sentido de não ter o crescimento vertiginoso do contágio da Covid-19, como está acontecendo no Brasil, com mais de 38 mil mortos já. Então nós defendemos todo o tempo e criticamos essa visão de que as orientações médicas e da ciência são apenas uma opinião. Elas são fundadas em experimentos. É claro que a ciência também tem erros e faz parte da essência dela errar e se corrigir. Mas a ciência é uma construção coletiva, inclusive no mundo inteiro. Então é importante que essas orientações desses organismos de saúde e da ciência sejam seguidas. Senão, nós vamos ter uma tragédia ainda maior do que já temos. Que tipo de prejuízo, Ildeu, a falta de um profissional com conhecimento técnico no comando do Ministério da Saúde causa ao país nesta situação de pandemia? Causa certamente um prejuízo grave. Agora, mais grave do que isso é a ausência de um plano nacional articulado do governo federal, dos estados e dos municípios para esse enfrentamento. Isso, como outros países fizeram de maneira global, no Brasil isso não tem sido feito. O Ministério da Saúde teve 2 ministros, agora tem um terceiro que não é da área, como você menciona. Isso cria certamente dificulta enormemente a articulação e a sensibilidade em relação à questão gravíssima que nós estamos vivendo, tanto do ponto de vista sanitário quanto do ponto de vista econômico. Portanto, nós, inclusive, já nos manifestamos sobre a importância, e na Frente pela Vida, a importância de se ter um planejamento nacional de enfrentamento e que as orientações médicas e sanitárias sejam seguidas adequadamente. E é o que nós não estamos vendo nesse momento no Ministério da Saúde. Inclusive aquela iniciativa que felizmente foi revista de omitir ou manipular dados, nós criticamos fortemente, porque absolutamente não se justifica. Como é que nós podemos sair dessa enrascada, Ildeu? Um chefe do executivo que coloca militares em todos os cargos possíveis no primeiro escalão, inclusive no Ministério da Saúde, coisa que nem a ditadura fez, que ignora o conhecimento científico e reduz verbas para essa área que é estratégica para o país. O conhecimento científico é a base para qualquer nação que deseja ocupar um lugar de destaque na geopolítica mundial e, mais do que isso, que queira estabelecer um mínimo de desenvolvimento social. Dá para imaginar uma saída? Eu acho que não tem uma saída milagrosa, mas eu acho que é fundamental o movimento da sociedade brasileira para pressionar o Executivo, em particular o Ministério da Saúde, para ter um planejamento eficiente e adequado. A cooperação também fundamental do Congresso Nacional, que tem que participar ainda mais ativamente dessas iniciativas. O Supremo Tribunal Federal, de maneira que a legislação seja cumprida, e a Constituição em particular. Eu acho que a sociedade tem que se organizar. A sociedade civil brasileira é frágil, e isso se mostra às vezes nesses momentos. A gente tem que se unir, e essas frentes, como a Frente pela Vida, tem feito isso. Então nós estamos propondo muitas iniciativas, aumentar muito, por exemplo, a testagem no Brasil, praticar o isolamento social sempre que tiver em crescimento a curva para poder achatá-la. A questão do apoio ao SUS, que é fundamental e tem que ser fortalecido, e nesse momento pós-pandemia vai ser fundamental também a gente inovar, fazer que a indústria brasileira tenha mais atividade. Ela tem reduzido muito a sua presença no PIB, e nesse momento ficou claro também que nós tínhamos deficiências no setor industrial grandes para poder resolver as demandas localizadas de equipamentos, de fármacos que a indústria farmacêutica brasileira tem que importar, ou do Brasil tem de importar grande parte dos insumos do exterior. Então nós temos de criar também iniciativas, como estamos fazendo, da comunidade científica. Por exemplo, existe um comitê científico para os 9 estados do Nordeste. Então é fundamental também que os governadores, os prefeitos, se juntem, criem comitês e acatem as sugestões
científicas qualificadas e sanitárias. Então é muito importante essa união da sociedade brasileira no enfrentamento dessa pandemia, nos seus vários aspectos, o fortalecimento também, a preocupação muito grande com os setores mais pobres e vulneráveis da sociedade brasileira, que tem que ter apoio, como todos os países do mundo têm feito. Os Estados Unidos, por exemplo, colocou mais 20 bilhões de reais para pesquisa sobre a pandemia. E nós estamos fazendo um esforço aqui no Brasil para que o Ministério da Ciência e Tecnologia e o governo coloquem os recursos do chamado Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que estão congelados, para o atendimento das questões da pandemia e para a saída dela. Afora o descaso do Executivo Federal, Ildeu, como é que você analisa o tratamento que as autoridades estaduais e municipais têm dado para a pandemia? Você acha que as ações dos entes federados, especialmente as mais recentes, têm auxiliado na diminuição da curva de contágio pelo novo coronavírus? Eu já mencionei da importância da ação de vários governadores que têm criado comitês científicos, como aconteceu no Nordeste e em outros estados, e têm acompanhado e seguido as orientações. Mas nesse momento já existe uma série de medidas de governos estaduais que estão terminando com o isolamento social de uma maneira muito apressada e pouco estudada, pouco cuidada com os testes e com a reflexão maior sobre o impacto que isso pode ter para o aumento do contágio, que está crescente. A curva no Brasil ainda está crescendo muito, de maneira muito acentuada, e isolamento social é uma atividade importante, uma medida importante para debelar isso, mesmo porque na maior parte dos estados e nos municípios a rede hospitalar, em particular a rede pública, já está supersaturada em muitos lugares. Então isso pode ter um impacto certamente muito negativo. Então nós estamos preocupados nesse momento com a abertura que está sendo feita em vários locais sem os devidos cuidados. Ildeu, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, junto com mais de 400 entidades, instituições e movimentos de todos os setores da sociedade civil, realizou na última terça-feira a Marcha Virtual pela Vida, em defesa da vida, da saúde e do SUS, da solidariedade, do meio ambiente, da democracia, da ciência e da educação no Brasil. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse evento. Como se deu essa Marcha Virtual pela Vida? Ela atingiu o alcance que vocês esperavam? A Marcha pela Vida eu acho que teve um sucesso amplo, aconteceu no Brasil inteiro, mobilizou inúmeras entidades, como você mencionou, agora já são quase 500 que fazem parte dessa frente, e houve atividades em todos os estados, em todos os locais, evidentemente atividades virtuais, na manhã da terça-feira. E na parte da tarde nós fizemos as ações mais políticas, e a ação no Congresso Nacional foi muito significativa, com a presença das lideranças mais importantes das frentes ligadas à questão da saúde, da ciência e tecnologia, dos direitos humanos, do meio ambiente e das comissões que estão responsáveis por analisar a questão do combate à Covid-19. Então eu acho que ela teve uma repercussão grande. Nós não temos ainda a avaliação do impacto dela, porque como ela aconteceu com a participação de inúmeras entidades no Brasil inteiro, nós estamos fazendo o levantamento disso. Mas certamente teve um êxito importante chamar a atenção nesse momento para a importância da vida, acima de quaisquer diferenças políticas, partidárias, que são naturais, mas nós nos juntamos todos. E é um apelo que a gente faz, e essa frente continua, a sociedade brasileira, todos os setores organizados, para a gente continuar nessa batalha em conjunto de enfrentamento da pandemia, por aqueles pontos que você mencionou aí na sua pergunta. Você, Ildeu, tem participado ativamente desses manifestos que têm sido divulgados nos últimos dias em defesa da nossa democracia. Primeiro, eu gostaria de saber qual é o efeito prático que você enxerga nesse tipo de manifestação. Eu entendo que no campo político é importante se contrapor à retórica autoritária do presidente, mas isso de alguma forma amplia o entendimento da população para o grave momento que o país atravessa? De fato, nós temos feito várias notas e manifestações e assinado vários manifestos. Mas veja bem, não sou eu que faço isso. Eu faço isso em nome da SPPC como presidente da entidade. Portanto, é uma manifestação coletiva. A SPPC tem hoje 149 sociedades científicas afiliadas de todas das mais diversas áreas do conhecimento. Então, eu assino esses documentos e fazemos manifestações em nome desse conjunto de entidades, em nome também de muitas outras com as quais a gente faz parceria. Então, muitas dessas manifestações
reúnem diversas entidades e muitas delas também milhares de pessoas assinando. Então é uma manifestação coletiva. Eu acho que elas são importantes, sim. É uma maneira que nós temos, né? Nós não temos outro tipo de atividade de que não convencer as pessoas, passar informações adequadas, debater, discutir. Esse é o nosso papel. O nosso papel de alertar a sociedade, de mobilizar setores sociais, de fazer pressão junto ao legislativo, ao executivo, ao judiciário, para que a ciência seja levada em conta nesses momentos críticos. Então, o nosso papel, se isso dá resultado, é difícil a gente saber nesse momento, mas eu tenho a impressão que a gente está colhendo, e como o Movimento da Frente pela Vida mostrou, colhendo várias adesões na sociedade, muitos setores se juntando em torno disso, inclusive no parlamento, e vários setores também ligados a governos de vários níveis no Brasil, governadores, prefeitos principalmente. Então, o nosso papel é fazer isso. A manifestação, a palavra, o convencimento, a ciência é o que nós temos para poder, e temos a obrigação de fazê-lo junto à sociedade brasileira. E certamente também a comunidade científica está participando ativamente nas universidades, nos institutos de pesquisa, da produção de materiais, de equipamentos, de atendimento hospitalar, tem muitos hospitais universitários. A comunidade científica brasileira, nesse momento, está atuando fortemente no enfrentamento da pandemia, concretamente na linha de batalha, muitos professores, pesquisadores, estudantes, mas também a gente se manifesta fazendo sugestões, fazendo reclamações, colocando questões, fazendo críticas, e esse é o nosso papel. O resultado disso, o tempo dirá qual foi. Agora, é possível se construir uma estratégia mais efetiva para se alcançar o grande público, Ideu? O presidente da República, ainda que com todas as suas insanidades, segue com uma popularidade na casa dos 30%. Não estaria faltando uma ação mais incisiva das forças pró-democracia? Veja, Anderson, a SBPC é uma sociedade científica ampla que admite todos os sócios interessados na ciência, mas ela é apartidária e, portanto, ela não faz campanhas partidárias, apesar dela ser política, profundamente política, uma entidade que tem participado desde a sua criação há 72 anos na luta pela educação, pela ciência, pela tecnologia, pelo meio ambiente, pela democracia. Então nós exercemos esse papel de fazer críticas aos governantes, de levar propostas para o Congresso, de difundir junto à sociedade. Então esse é o nosso papel e vamos continuar a fazê-lo. Quanto a estratégias, nesse momento é fundamental a gente chamar a atenção que os poderes públicos têm a obrigação de cumprir aquilo que a Constituição destina a eles. Por exemplo, o Congresso Nacional tem que julgar, o Supremo Tribunal Federal tem de exercer o seu papel e o Executivo tem de cumprir também aquilo que está designado para ele na Constituição brasileira, a proteção, o direito à vida dos cidadãos brasileiros e a preservação da democracia. Então é fundamental que o Congresso Nacional assuma com interesse o seu papel e julgue se existem colocações em contrário ao atual governo. Isso tem que ser julgado no Congresso Nacional, tem que ser julgado no STF e a Constituição ser cumprida. O nosso papel é cobrar que a democracia de fato no Brasil seja implementada e coibir desvios autoritários que frequentemente são acenados. Mudando de assunto, Ildeu, o SBPC, ao lado de outras entidades, pediu a retirada de pauta do projeto de lei que pretende criar novas regras para as fake news no país, algo que acabou acontecendo. Quais os motivos que levaram a essa iniciativa de vocês? Esta é uma questão muito séria e importante. Fazer uma legislação sobre isso exige tempo, exige uma discussão maior na sociedade brasileira, é uma questão nova e, portanto, no momento de pandemia em que todas as ações, em particular no Congresso Nacional, em vários setores, estão dedicadas ao enfrentamento da pandemia e à preservação da democracia nesse momento, a questão não é tão urgente assim e deve ser mais discutida. Nós vimos que o projeto é importante, mas tinha algumas deficiências e, mais do que isso, ele tem que ser discutido mais amplamente, porque chamar outros setores para se integrarem nessa análise. Então tem de envolver certamente os meios de comunicação tradicionais, tem de envolver também as redes que atuam na internet, tem que envolver os diversos setores da sociedade, a comunidade científica, a comunidade dos usuários, os consumidores brasileiros, que é grande parte da população, que tem de opinar sobre essas questões. Então o que nós pedimos foi a retirada. O projeto certamente é relevante, como eu já mencionei, mas tinha alguns pontos que devem, a nosso ver, serem aprimorados. Portanto, a gente solicitou que ele fosse retirado em função disso. Você acha possível um debate verdadeiramente democrático no país para combatermos de uma vez por todas essa estratégia de notícias falsas, uma das principais responsáveis por levar o país ao momento que estamos atualmente?
Eu acho que é possível sim, e a gente deve fazê-lo pela importância do tema. Agora, certamente não vamos resolver isso de uma vez por todas. Mesmo antes da internet, isso já acontecia em práticas sociais há séculos. No entanto, no momento que nós temos a internet, isso ganhou uma dimensão muito mais ampla. Certamente, se nós juntarmos todos os setores sociais, a mídia tradicional, o pessoal que está atuando nos novos meios de comunicação, a sociedade por inteiro, o parlamento, fizermos uma discussão cuidadosa e chegarmos a uma proposição bem colocada, bem elaborada, ela certamente pode ser um meio efetivo de diminuir o impacto que isso tem, em particular nos momentos de eleição, onde a democracia está em jogo. É muito importante que essas questões sejam esclarecidas e ter uma legislação adequada para coibir fake news de todas as áreas. A gente sente isso muito na ciência nesse momento, né, porque a gente tem uma deficiência também muito grande no Brasil. A educação científica nas escolas brasileiras é muito ruim no geral, né, pelos indicadores que nós temos. Então, uma coisa fundamental também, além da gente buscar mecanismos e legislações para poder aprimorar isso, é que a população por inteiro esteja mais informada. E, portanto, a formação na escola, em particular, por exemplo, no campo da ciência, é fundamental, uma boa formação. Então, nós temos lutado há décadas, a SBPC e muitas outras entidades, pela melhoria da educação no Brasil, que é um ponto fundamental, um desafio que muitos falam nele, mas que caminha muito lentamente, em particular a melhoria da educação científica. E também os meios de comunicação devem ter, tanto na internet como os tradicionais, devem ter uma preocupação também importante, criar uma consciência social de que fake news é uma coisa lesiva para todos e para a sociedade por inteiro. Ildeu, eu quero te agradecer mais uma vez por essa entrevista ao programa, te desejar um grande fim de semana e deixar aqui o meu abraço. Anderson, eu queria agradecê-lo mais uma vez a toda a sua equipe, agradecer a todas as pessoas que nos ouviram e deixar um pedido, uma solicitação, um apelo a todos os brasileiros e brasileiras, a todas as entidades e instituições da sociedade brasileira, para nos unirmos em torno da defesa da vida nesse momento crítico de uma pandemia gravíssima. É fundamental que estejamos unidos nessa questão acima das nossas visões diferenciadas, políticas e partidárias. É fundamental que a gente valorize a saúde dos brasileiros, fortalecendo o SUS. É muito importante que a ciência seja favorecida, seja valorizada, porque é um elemento essencial para a superação tanto da pandemia quanto dos problemas que virão pós-pandemia. Nós precisamos de repensar o desenvolvimento brasileiro, ter muito mais inovação tecnológica e social. Nós precisamos ter uma preocupação muito grande com a enorme desigualdade social e econômica na população brasileira, que é vergonhosa em relação a outros países do mundo e que é vergonhosa porque deixa milhões de brasileiros numa situação muito crítica, sem qualidade de vida. Então, a preocupação com o meio ambiente, com a saúde, com a ciência e, finalmente, com a democracia. Por último, mas não menos importante, é fundamental que a gente lute por manter a democracia, porque sistemas autoritários não vão resolver os problemas do Brasil, só vão agravá-los. É fundamental que a gente esteja juntos nessa defesa da vida coletivamente e que a gente valorize a manutenção da nossa democracia. Muito obrigado. Conversamos aqui com o físico, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, e professor do Instituto de Física e do Programa de Pós-Graduação em História das Ciências da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Ildeu de Castro Moreira. E vamos encerrando a edição de hoje do programa, convidando todos vocês para na próxima segunda-feira, a partir das 9 da manhã, estarem conosco para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos e até lá!